Olá, sou Rodrigo Lacerda, técnico do Conasems, e a Estação SUS de hoje é sobre a regulação no SUS. Comigo aqui a coordenadora geral de regulação da assistencial do Ministério da Saúde, a Débora Vert. Seja bem-vinda, é um prazer estar com você aqui neste momento. Olá, obrigada, Rodrigo. Agradeço muito o convite do Conasems, é um prazer estar aqui. E olá a todos que nos assistem, Uma saudação especial aos gestores e profissionais do SUS que estão conosco. Então, é importante nós lembrar da política de atenção especializada que nós pactuamos em outubro de 2023, que é a Portaria 1604. Ela trouxe as diretrizes e os princípios da atenção especializada no SUS. Dentro desses princípios e diretrizes, tem um eixo específico que trata da regulação. Como nós pensamos a regulação no Sistema Único de Saúde? Você pode abordar de forma ampla esse contexto das diretrizes e princípios dentro da atenção especializada? Então, a Política Nacional de Atenção Especializada à Saúde, ela, como você bem falou, traz alguns eixos essenciais, como o fortalecimento da atenção primária, como a organização regionalizada dos serviços, a questão da informação em saúde e também a regulação assistencial, como não poderia deixar de ser, visto que a regulação assistencial envolve aqueles processos que dizem respeito justamente à trajetória do usuário na rede. Então, os fluxos, os protocolos, as pactuações que são importantes para que o usuário tenha o acesso da forma mais adequada e no tempo mais oportuno possível para aquelas, de acordo com as necessidades de saúde que ele tenha e de acordo com a organização da rede local. Então, a regulação tanto é um dos eixos essenciais, com diversos artigos na PNAES, quanto ela recebe transformações a partir da PNAES, visto que a Política Nacional de Regulação, ela tem um foco bastante estrutural, até pelo momento que ela foi feita, lá em 2008, então ela traz uma série de estruturas, por a central de regulação, os protocolos como processos importantes para serem estabelecidos naquele período, mas a PNAES, então, de certa forma, atualiza a regulação no sentido de estabelecer muito mais o foco em processos, então entendendo que a regulação, ela está presente não apenas na central de regulação, como ela precisa estar presente em todos os estabelecimentos e serviços do SUS, então desde a atenção primária, que vai conhecer o seu território, poder organizar e gerir os seus usuários de acordo com os graus de vulnerabilidade, necessidade de saúde que tenham, e a partir desse conhecimento de território, então fazer encaminhamentos e priorizações de usuários a partir desse processo de territorialização e de conhecimento dos seus usuários cadastrados, até os serviços de atenção especializada que vão ou receber essa demanda da atenção básica ou eventualmente vão encaminhar também para outros serviços e que também precisam então conhecer tanto os protocolos de acesso quanto conhecer o conjunto de população atendida pelo seu serviço para que possam fazer o melhor acolhimento das situações de priorização e também o encaminhamento quando há necessidade de encaminhamento para outros serviços da atenção especializada. Nós tivemos vários desdobramentos a partir da publicação da política de atenção especializada. Nós tivemos a pactuação da portaria do programa Mais Acesso a Especialista, nós tivemos também a pactuação de diversas outras portarias que vêm pensando na lógica da regionalização, da rede de atenção, a partir de um território de forma regionalizada. Nós não podemos pensar, e a regulação vai ao encontro deste processo, de fazer regulação de forma fragmentada ou isolada dentro de um município ou até mesmo dentro de um estado. Pensando neste contexto de organização dessas políticas e pensando que o paciente ele vai transitar em todos esses programas, essas linhas de cuidado, que seja na oncologia, que seja na materno-infantil, que seja na atenção especializada como um todo, ambulatorial, é necessário que a gente tenha um olhar mais integrado da regulação dentro do contexto de buscar informações e monitoramento e acompanhar o paciente no caminhar na rede de atenção à saúde. E o que você poderia falar nesse sentido? O que o Ministério da Saúde tem pensado para que a gente apoie os municípios, os estados, na lógica de ajudar ele nesse contexto mais regionalizado?
Perfeito, Rodrigo. A regulação, de fato, ela de forma alguma pode ser fragmentada, seja por programa, seja porque ela justamente é o elo de organização da rede, né? Então, a gente precisa que realmente ela tenha um funcionamento para toda a rede e baseada em protocolos, baseada em pactuações, para que, de fato, o usuário, né, independente de qual o município que ele esteja naquela região, ou independente de qual especialidade ele está acessando, ele siga um fluxo que é previamente definido, previamente acordado. Então, a PNAES, né, ela traz, como uma política, ela traz diretrizes que estão, então, agora, né, tanto a partir do Programa Nacional de Redução de Filas, quanto do Programa Mais Acesso a Especialistas, se tornando concreta, né? Então, são ofertas, né, pactuadas de forma tripartite para garantir a concretização das diretrizes dadas pela PNAES. E dessa forma a regulação, né, tem um papel importante tanto, né, nas diretrizes dadas pela PNAES, quanto nos dois programas, né? Então, a gente não pode pensar de forma alguma a regulação do redução de filas isolada do programa Mais Acesso a Especialistas, porque a gente está falando de um contínuo de cuidado que o usuário, eventualmente, né, vai passar pelo processo de diagnóstico de alguma situação de forma ambulatorial, que é o que o programa Mais Especialistas que oferece uma oferta mais integrada, né, de uma etapa do cuidado, no caso diagnóstico, por exemplo, e ele posteriormente vai necessitar de uma cirurgia, então a gente precisa que esse processo regulatório, de fato, esteja todo integrado, né, desde a atenção básica, então, né, recebendo a demanda proveniente da atenção básica, até a avaliação, né, eventualmente com alguns elementos que a atenção básica já forneceu, mas os profissionais reguladores podendo complementar essa avaliação, e aí, eventualmente, encaminhando para uma oferta de cuidados integrados, né, o CI, que o Mais Acesso a Especialistas traz, e havendo a necessidade, por exemplo, de uma cirurgia, ele poder ser encaminhado para essa cirurgia de acordo com as suas necessidades e de acordo com a prioridade que esse paciente tem em relação aos outros e em relação também à forma como a rede naquela região é organizada. E você trouxe um ponto muito importante que é a questão justamente regional, né? A gente, em especial pensando na atenção especializada, a gente sabe que grande parte da oferta vai ser organizada de forma regional, então o município vai depender de outro, então a gente precisa que esses processos sejam estabelecidos de fato regionalmente, os critérios e protocolos de acesso sejam pactuados, seja regionalmente, em alguns casos até em âmbito estadual, para que todos os usuários tenham acesso de acordo com as suas necessidades e de acordo com a prioridade. E importante a gente estar reafirmando aqui o ponto da atenção básica, né? Tendo a atenção básica como coordenadora do cuidado, ela é a ordenadora dessa rede, ela é protagonista dentro desse processo de organização, né? Startando esse paciente dentro do processo de regulação. Né? E a atenção básica, né, ela é organizada a partir das necessidades de saúde do território e da população, né, levando em consideração a vulnerabilidade, trazendo a equidade, a transparência. Né? A transparência, quando a gente fala da transparência, não é só a transparência para o trabalhador, para o gestor, é dar uma transparência também para o usuário, né, para que ele tenha conhecimento, né, de qual é a sua expectativa em acessar os sistemas e as ações e serviços que são necessárias naquele momento, né, para que ele possa acompanhar o caminhar dele na rede de atenção à saúde. E é importante que a gente institua um processo de governança regional, né, com várias possibilidades de exercer um processo de monitoramento e avaliação, né, acompanhando esse paciente na lógica da rede. Nós temos que ter indicadores que nos apontem, né, não só o tamanho, né, da fila ou da lista de espera desses pacientes, mas que a gente consiga, de fato, medir o tempo, né, que está levando para ter acesso a determinados procedimentos, levando em consideração, inclusive, né, esses critérios de risco e vulnerabilidade, né, que a gente tem que considerar, e tendo o cidadão como protagonista deste processo. Como o Ministério tem pensado e olhado esse, né, princípio específico de fortalecer a regulação, pensando no cidadão, pensando na necessidade do cidadão lá na ponta?
Exato, Rodrigo. Acho que um aspecto importante é a gente sempre olhar para o resultado na saúde, né, da população a partir dos programas, né? Então, um aspecto importante do PIMAE, né, como você mencionou, a questão do tempo de espera, é justamente a gente olhar para o tempo oportuno de cuidado. Então, a gente, para determinadas condições de saúde, a gente tenha qual é o tempo que a gente suporta esperar, né, enquanto sistema, enquanto usuário, para ter a sua condição, a sua necessidade de saúde atendida. Então, o PIMAE ele estabelece tempos oportunos para cada OCI, que corresponde a um atendimento e uma necessidade de saúde, e que é muito importante para que a gente consiga monitorar essa trajetória do usuário na rede, entendendo tanto qual é o fluxo adequado que ele precisa, que ele deve percorrer para que seja o menor deslocamento possível e o menor tempo possível, quanto qual é o caminho mais indicado, né? Ele precisa fazer um exame primeiro ou ele precisa fazer uma consulta primeiro. Então, conhecer exatamente qual é a fila que a gente tem e qual é a trajetória que o usuário precisa desenvolver para a sua necessidade de forma mais, que envolva menos deslocamento e que envolva menos tempo, é um dos focos do PIMAE. E para isso, inclusive, se propõe, então, ferramentas que são os núcleos de gestão e regulação e o núcleo de gestão do cuidado. Esses são atores que são muito relevantes para justamente esse monitoramento do usuário, tanto no núcleo de gestão e regulação, mais voltado para o monitoramento da gestão, do ponto de vista de olhar como está o programa se desenvolvendo naquele município, naquela região, e o núcleo de gestão do cuidado, desenvolvido no próprio estabelecimento de saúde, que é um prestador vinculado ao PIMAE, olhando para esses atendimentos, para esses tempos de atendimento e para os gargalos possíveis que esse usuário possa estar tendo no seu atendimento à saúde. Então, né, mais do que imaginar que eventualmente a gente vai acabar com as filas, é entender como é que a gente consegue reduzir o tempo de espera, porque a gente sabe que, dado o Sistema Único de Saúde, dado o que a gente sempre, ao aumentar a oferta, a gente acaba aumentando também a demanda. Então, a gente tem um processo em saúde que a gente dificilmente acaba. As filas a gente pode acabar em algumas situações, mas em outras não. Mas o foco é diminuir o tempo de espera ao menor tempo possível e organizar esse acesso de forma que o usuário esteja aguardando, por exemplo, na fila correta, né? Se ele está aguardando para uma consulta com um especialista, que seja realmente aquela necessidade que ele tenha e que aquela consulta realmente possa ser organizada da forma que ele, primeiro, se ele precisa fazer um exame antes, que ele faça o exame antes. Então, esse processo de olhar para a lista de espera ou a fila de espera que a gente tenha e fazer uma gestão sobre isso é essencial para que a gente consiga garantir que os usuários tenham esse acesso no menor tempo possível e com resultados de saúde efetivos, porque o que a gente vê muitas vezes também é o usuário eventualmente estar numa fila de um exame que eventualmente, se considerado o protocolo, se considerado as condições de saúde daquele usuário, eventualmente ele não precisaria daquele exame, ele poderia ir diretamente para uma consulta, então ele acaba esperando, então ele desperdiça seu tempo de espera e uma expectativa sobre uma ação de saúde que às vezes não é necessária, e a gente por vezes também acaba usando o sistema de saúde de forma também inadequada, porque acaba gastando um recurso do SUS com uma necessidade que na verdade não existe, né? Então, por isso é essencial a gente fazer essa análise permanente das filas para que a gente possa dar o melhor resultado para o cidadão e também utilizar o SUS, os recursos do SUS de forma mais eficiente. E para a gente conseguir fazer isso na prática, a gente vai ter que instituir um processo de governança forte, né, de forma regionalizada. E a gente não pode esquecer que esse processo ele faz parte do Planejamento Regional Integrado, que é o PRI. Nós não podemos fazer essa discussão de forma isolada, porque a regulação ela é transversal, né? Ela é multifatorial, a gente tem várias linhas de cuidado dentro desse processo. Né? Nós não podemos fazer regulação para cada programa ou para cada linha de cuidado específico sem pensar no contexto de integrar essas informações, que a gente consiga de fato ter esse olhar do paciente. E é super importante que os municípios, né, os gestores municipais, os gestores estaduais, o próprio Ministério da Saúde participe de forma regionalizada desse monitoramento, dessa avaliação, construa os protocolos de acesso, ou os protocolos de fluxo, ou os protocolos, né, assistenciais de forma participativa e pactuada. Né? Não é porque eu sou um município, um gestor de um município pequeno,
que muitas vezes eu sou só demandante, não tenho que participar deste processo de governança, porque eu tenho que me manifestar, inclusive, no processo de organização da regulação, né, que vai interferir no modelo assistencial, no modelo de se organizar, né, o cuidado, que pode ser diferente, dependendo, inclusive, da distância, da necessidade e dos processos de transporte sanitário que desenvolve dentro de uma região ou dentro de um estado. Então tem que ser levado em consideração todo este contexto. Não dá para eu, gestor municipal que detenho, né, o serviço, definir essas regras sozinhos. Essas regras têm que ser compartilhadas, né, e construídas de forma participativa, até para que a gente crie responsabilidades, né, comuns entre este processo de organização. Porque por menor que seja o município, o gestor tem obrigações e tem responsabilidade dentro do contexto da regulação, né? Nós temos que organizar a atenção básica, fortalecer a atenção básica, para que a gente não demande, né, os outros pontos de acesso de forma desnecessária ou de forma equivocada. Nós temos que ter frequentemente esse processo de monitoramento e avaliação, onde os gestores tenham, né, a oportunidade de discutir e cada vez mais fortalecer o processo de regulação nas macro-regiões de saúde nos estados, né? Então é super importante que a gente tenha essa compreensão. Muitas vezes a gente agenda, né, a consulta do cidadão de forma rígida, não dá oportunidade dele se manifestar se ele tem condições ou não de ir, né, naquele dia, naquela data específica, não leva em consideração as suas necessidades, né, do dia a dia, ou familiar, ou até mesmo de saúde, no contexto do trabalho, né, para que a gente consiga, de fato, diminuir as faltas, né. Para isso, a gente tem que dar oportunidade para o cidadão se manifestar. Então, quando a gente pensar num sistema ou numa organização, a gente tem que levar em consideração esse processo. E pior, a gente ainda coloca a culpa no usuário se ele não consegue ir, né? E acaba a gente desperdiçando, né, recurso, um processo de organização dentro do sistema que é muito oneroso para todos nós, né? O que o Ministério da Saúde tem pensado para facilitar, para melhor apoiar os municípios, os gestores estaduais neste processo para que a gente alcance essa excelência? Porque quando a gente fala de regulação, nós estamos falando de um processo, né? Nós não vamos ter, em princípio, um processo todo organizado, ideal, mas isso será construído ao longo da organização do sistema como um todo. O que o Ministério tem a dizer nesse sentido? Você abordou diversos pontos, né? Acho que começando dessa questão da vinculação ao planejamento regional integrado, a partir das necessidades de saúde da população, né, na organização do sistema e a regulação como um meio para o acesso ao sistema, chegando até a ponta da transparência com o usuário, né? Então a gente acaba fazendo toda essa trajetória e para isso é essencial, são pontos essenciais, né? Tanto na PNAES quanto nos programas que né, implementadores da PNAES, o PIMAE e o Programa Nacional de Redução de Filas, tanto por partirem, ambos os programas, né, olharem para os territórios, partirem de um planejamento regional com as necessidades e o que vai ser ofertado, e também por organizar a rede e a oferta de saúde de acordo com aquilo que as necessidades daquele território apontam. E aí também chegando, então, no processo de transparência ao usuário, né, que você apontou, que é, de fato, uma necessidade que a gente tem bastante premente no SUS, que é realmente o usuário conhecer tanto qual é a rede, de fato, que ele, né, deve acessar para aquela situação que ele tenha, quanto ele conhecer o seu lugar na fila, eventualmente, né? Qual é o tempo esperado, a estimativa de espera que ele tenha para determinado atendimento, para que ele possa, né, se planejar melhor, eventualmente buscar a sua unidade de saúde para atualizar alguma questão em relação à sua situação de saúde e entender exatamente, né, para qual serviço ele será destinado, qual é o processo terapêutico que ele está sendo encaminhado. E para isso a gente tem, né, ofertas do ponto de vista do Ministério da Saúde. A gente está no processo, né, com os desenvolvimentos dos sistemas, agora o SUS Regulação, que vai aos pouquinhos substituir o SUS Reg, da gente conseguir, por meio de termos essas informações em âmbito federal,
conseguir também disseminar futuramente via o aplicativo Meu SUS Digital para que o usuário possa, de fato, acompanhar a sua situação, verificar suas informações e justamente, né, conseguir que a gente tenha menos perdas de consultas, né, faltas por conta de, às vezes, o usuário está agendado e não sabe essa informação, né, então poder ter essa informação disponível de forma ágil para o usuário e para que ele possa eventualmente também isso, né, e a unidade dizer eu não posso nessa data, ou inclusive poder já definir a data que ele tem a disponibilidade, né. A gente sabe que muitos municípios e estados já desenvolveram aplicativos nesse sentido, então a gente estimula muito, né, que esse processo seja feito, porque é essencial que a gente tenha esse processo tanto de diálogo com o usuário, para que ele possa enfim, indicar a sua condição de saúde e qual é o estabelecimento que talvez fique mais próximo da sua residência, possibilitar esse processo de diálogo ao longo da regulação, quanto também da transparência de forma social, né? Para a gente entender quais são as filas, quais são os principais gargalos que aquela região, aquele município tem, e tanto, né, o controle social, os conselhos, outros órgãos possam acompanhar, discutir soluções junto à gestão, quanto de forma mais ampla, enquanto sociedade, a gente possa, né, ver quais são os problemas que a gente tem no sistema de saúde e como enfrentá-los. Então, esse processo da transparência é fundamental. A médio prazo, a gente tem pensado em organizar uma regulação que nos dê, né, dados e informações de forma integrada, né? Nós sabemos hoje que tem vários municípios e estados que têm sistemas e que têm processo de regulação de forma isolada, fragmentada. O que a gente chama atenção é que é super importante que vocês, no processo de organização da regulação, dentro de cada estado, que busque essa integração, né? Pode ter vários sistemas de informação, pode ter várias centrais de regulação, pode ter vários processos de organização. Isso é uma coisa que a gente não determina no âmbito nacional, até respeitando as especificidades locais, respeitando as necessidades específica de cada território, né, da forma de se organizar, na forma de se preparar no processo de regulação, mas é super importante que a gente tenha essa visão de futuro, né, porque a gente já caminha dentro de um processo de organização que nos dê a informação de forma integrada, né? Não dá para que a gente tenha pacientes, né, que tenham acesso a vários sistemas, que estão em várias filas, várias listas de espera, e a gente não tem esse conhecimento. Dentro das cirurgias eletivas, por exemplo, a gente não tem o conhecimento de qual é a real necessidade do país. Ou que seja ambulatorial, ou que seja dentro das cirurgias eletivas, ou que seja na fila de oncologia. Nós temos essas informações de forma fragmentada, cada um tem de forma isolada. E é super importante e estratégico que a gente tenha o conhecimento dessa lista, dessas filas de espera, para que a gente nos organize no âmbito nacional também para tomadas de decisões, para ver qual é a real necessidade de financiamento, qual é a real necessidade de apoio que os municípios e estados tenham. Então, assim, nós estamos partindo para um processo de organização que vai exigir muita capacidade de articulação e de governança no âmbito regional, que consiga dar essas informações e esses dados, né, de forma organizada. Para agora mesmo, recente, nós tivemos a aprovação da lei, né, 14.758, de dezembro de 2023, que fala sobre a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. E dentro da política traz um eixo específico que é a navegação do paciente. A gente conseguir acompanhar esse paciente nos determinados pontos de atenção conforme cada necessidade. Isso vai ser um desafio, está em lei. Então não tem como a gente falar ou falar que não vai fazer ou que não consegue fazer. Nós temos que fazer, né? É um processo que a gente tem que garantir o acesso de forma oportuna. Não dá para um paciente, em determinadas situações, demorar muito para ter acesso, né, ao cuidado de forma mais efetiva, porque a gente acaba comprometendo a saúde dele. Então, esse é um desafio que está posto. Nós vamos estar apoiando muito, né, todos vocês aí na ponta, junto com o Ministério da Saúde, junto com o CONAS, né? E o que o Ministério da Saúde tem pensado para apoiar os municípios, para apoiar os estados, né, que eles consigam, né, o que o Ministério oferta hoje como
tecnologia, como sistema, como oportunidade para poder facilitar a vida, principalmente daqueles que não têm essa tecnologia. Então, fundamental essa questão, e a gente tem aspectos tanto do processo de trabalho quanto de sistemas, não é? Então, de processo de trabalho, a PNAESE e o PIMAE trazem muito esse enfoque realmente em olhar para a trajetória do usuário e ter o usuário como centro. Então, realmente é preciso, né, desenvolvimento de ações, tanto no caso do PIMAE, por exemplo, do Núcleo de Gestão do Cuidado, de avaliar realmente essa trajetória do usuário, identificar os gargalos, fazer contato com a atenção primária, por exemplo, né, para conseguir seguir o acompanhamento do usuário em todos os pontos da rede. Por outro lado, os sistemas são essenciais para apoiar esse processo. Então, em termos de sistema de informação, a gente tem no Ministério da Saúde, lançado, né, bastante recentemente, agora no fim de agosto, o eSUS Regulação, que é um sistema de apoio ao processo regulatório, que veio para substituir o SUSREG, vai ser um processo gradual, mas ele já está disponível, então para quem quiser utilizar, principalmente pensando nos municípios que não têm um sistema de informação para regulação, é fundamental, porque dado tudo que a gente conversou, a complexidade do processo regulatório, ter um sistema de informação auxilia muito a tomada de decisão, a avaliação dos casos, né, e o acompanhamento do usuário no sistema. E para além disso, então, né, o sistema o eSUS Regulação é ofertado para aqueles municípios e estados que queiram adotar um sistema público, gratuito, ofertado pelo Ministério, mas o que é fundamental é a gente ter a integração dessas informações. Então, também, agora desde maio desse ano, a gente está com a integração dos sistemas de regulação assistencial com a RNDS, né, com a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, por enquanto, não é um processo obrigatório, na verdade é um processo obrigatório só para quem aderir ao PIMAE, e relacionado às filas do PIMAE, justamente para a gente ter noção, então, dessa demanda para atenção ambulatorial especializada, mas a ideia é que a gente construa esse fluxo e aí sim impactue, né, de forma tripartite a obrigatoriedade do envio de todas as informações de regulação dos sistemas diversos que existem de regulação para que a gente consiga ter esse panorama nacional a partir dos diversos sistemas que existam e aí sim consiga, então, ter uma análise mais qualificada, mais ampla da demanda para atenção especializada e possa focar, então, nos gargalos, nos vazios assistenciais e em mudanças também, né, de processo de gestão que sejam necessárias. Isso. Pensando neste contexto, o que o Ministério da Saúde, né, quais os canais de comunicação, como o Ministério da Saúde está disponibilizando este apoio para os gestores municipais em especial? Certo. Então, em relação ao programa Mais Acesso a Especialistas, que é novo, tem um site, né, que a gente pode disponibilizar aqui o site onde tem diversos materiais, inclusive um manual sobre regulação, que aborda esses aspectos de gestão da fila, da questão da vinculação do telesaúde na regulação, como justamente um ator que pode qualificar essa demanda para que a fila se forme de forma mais organizada e realmente atendendo às necessidades daqueles usuários que realmente necessitem. E outros processos relacionados à relação entre o serviço de atenção especializada e atenção primária, enfim, né, esse panorama em relação à regulação. E tem também um manual especificamente dos núcleos de gestão e regulação e dos núcleos de gestão do cuidado. Então, orientando a composição, o funcionamento e os objetivos desses núcleos. E tem uma série de outros materiais também mais focado para o registro do registro de produção, do PIMAE, a própria elaboração do plano de ação regional. Então, tem uma série de materiais orientadores para os gestores lá. A gente também fica à disposição na Coordenação Geral de Regulação Assistencial, o e-mail é cgra@saude.gov.br, e a gente tem elaborado alguns materiais de apoio também. Em breve também vamos lançar um material sobre gestão de filas, sobre telesaúde na regulação, e estamos discutindo outros materiais de apoio que os gestores possam ter necessidade. Então, nós hoje estamos gravando o primeiro programa de 2, né, sobre regulação no Estação SUS. Né? Nós teremos a continuidade, que vamos trabalhar, né, com as ferramentas, com a parte mais dura, vamos dizer assim, do processo de regulação. Mas de antemão quero agradecer a Débora Verde, né, que é coordenadora geral de regulação assistencial do Ministério da Saúde, por estar aqui conosco para levar essas informações aos nossos usuários, gestores e trabalhadores do SUS. Né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista o programa no canal Mais Conasems e no youtube.com/canal Conasems.